Esquecer o tempo e mergulhar em paisagens de contrastes é o que propomos para hoje. Um destino mágico que guarda uma aura e beleza especial. Não deixe de embarcar connosco nesta aventura e conhecer um dos recantos mais extraordinários de Portugal. O Pontes Cardeais, como já é hábito, tem imagens para que descubra onde nos encontramos. Mas hoje damos-lhe uma dica. Faz parte deste concelho uma das 2 aldeias históricas. Ora veja. Espero que esteja tão encantado quanto nós para juntos começarmos esta aventura. Terra de séculos bem vincados, tem um património que a distingue, é conhecida pela gente hospitaleira e é aqui que o Douro encontra a serra. Falo-lhe da cidade de Meda, um concelho beirão que preservou as origens e tradições e que guarda maravilhas que nos acompanharão no programa de hoje. Meda é um concelho guardado pelo tempo, onde tudo continua autêntico. A paisagem divide-se entre os solos ricos e as escarpas altas e íngremes. A vegetação varia, assim como as sensações que a natureza aqui transmite. É em plena beira que o Douro encontra a serra e se descobrem as terras de Meda. Um concelho serrano onde as giestas, sotos, pomares, olivais e amendoeiras dão um toque especial a esta terra. As casas em pedra firme, assim como a história que desde cedo concederam a Meda bons capítulos. O concelho de Meda é um concelho pequeno, do interior, temos à volta de 5.000 habitantes, mas é um concelho muito acolhedor, é um concelho que as pessoas quando vêm à Meda ficam sempre com vontade de voltar. É um concelho rico em património, tanto em património natural como em património cultural. Já não falando, ou falando dos produtos endógenos, do melhor que há. E dou-lhe o exemplo do vinho, do azeite, da amêndoa, do mel. A nossa aventura de hoje será uma espécie de viagem cronológica. O início da ocupação deste território tem muitos séculos e, por isso, começamos pelo património arqueológico, o sítio arqueológico do Val do Moro. As escavações arqueológicas revelaram um povoamento neolítico com 7.000 anos. Permitiram também a descoberta de uma vila romana que acredita-se que seja uma revolução no estudo do país rural da época. Meda comprova uma vez mais a sua importância desde sempre. As escavações realizaram-se ao longo de vários anos. As descobertas foram muitas e entre elas destacam-se balneários romanos, um pátio ladrilhado com elementos figurativos e também alguns objetos, pontas de lança, cerâmica, moedas e elementos de construção. Quando se pensava que por aqui teria existido apenas 2 ocupações, nos séculos III e IV, as mais recentes escavações revelaram novos achados, desta vez do período neolítico. Foi provada a presença de materiais em sílica e lascas de quartzo. Este magnífico lugar reforça a ideia que as terras deste concelho eram escolhidas há centenas e centenas de anos por vários povos, porque os solos são ricos, há água e uma situação geográfica favorável para se fixarem. Agora está na altura de dar um salto na cronologia. A aldeia de Marialva é uma das 2 aldeias históricas de Portugal, uma relíquia viva que nos transporta às raízes mais antigas da nossa história. Na sua ocupação teve os aravos, povo lusitano, os romanos, árabes, até que em 1179 recebe a Carta de Foral de Dom Afonso Henriques. O castelo foi reconstruído por Dom Sancho I e ampliado pelo rei Dom Dinis. Marialva é um cenário pitoresco que nos faz embrenhar no tempo e respirar esta aura mística. Marialva é detentora de uma imagem que nos transmite a sensação que o passado está muito próximo. As ruas ladeadas de pedras fortes que resistiram às intempéries conduzem-nos até às ruínas. No interior das muralhas está o castelo, a praça, o pelourinho e a antiga Casa da Câmara, que funcionou como cadeia no século XVII.
As grandiosas torres e a cortina amoralhada dão a este cenário o verdadeiro tesouro que faltava. Conhecer o mercado medieval de Marialva é relembrar as vivências, usos e costumes medievais e conhecer também o ambiente socioeconómico que se vivia no reinado de Dom Dinis. A animação da época não falta para 3 dias de certame. Entre cortejos ou mercadores, Marialva vestiu-se a rigor. Não há nenhuma feira medieval ou mercado medieval com esta envolvência que nós temos aqui em Marialva. Podemos ver estas ruínas que nos fazem sentir mesmo a regressar à época medieval. É único este espetáculo. Isto para a divulgação do nosso concelho é muito bom porque vem muita gente fora do distrito, portanto é muito bom para o concelho porque divulga também o nosso património e a nossa riqueza que temos neste concelho. Vaguear pelo mercado é sem dúvida a melhor forma para conhecer as suas atrações. Encontrará aqui vários espetáculos de música, dança, falcoaria, portanto uma série de atividades, são cerca de 8 ofícios que temos aqui, que retratam um pouco a época medieval. Temos desde o ferreiro, cota de malha, temos também tinturaria. Do Pelourinho, seguimos para conhecer os ofícios. Neste momento estou a fazer um espeto, que era um utensílio para comer, na época medieval. Era um dos utensílios mais importantes, utilizava-se a faca, a colher, não era bem visto na época utilizar-se utensílios para levar à boca que tivesse mais do que uma ponta. A igreja não via isso com muito bons olhos e daí a maioria dos espetos terem uma só ponta em vez de 2 ou 3 como estamos habituados a ver. Existiam com 2 ou 3 pontas, mas normalmente era para ajudar a confeccionar ou a ajeitar o fogo. Em tempos medievais não havia mercado sem armas, elemento essencial da defesa daquela época. Somos a guarnição militar aqui do Castelo e nós aqui temos para apresentar mesas pedagógicas, portanto a explicação e demonstração das armas utilizadas na época que estamos a recriar. Estamos a recriar o reinado de Dom Dinis, um rei muito amado, e então tem aqui uma experiência de explicação, portanto que há muitas lendas sobre o equipamento militar da Idade Média, temos cá nós para retirar essas dúvidas. O cenário pitoresco, o assalto ao castelo ou as arruadas trazem muitas caras conhecidas até cá. É perfeito, eu acho que assim é que devia ser sempre, nós devíamos fazer os personagens nos locais e não recriar em estúdio. Eu acho que ganha sempre muito mais força. Já há certos personagens que fiz, como por exemplo o Dom Pedro no Pedro Inês há uns bons anos, fizemos sempre em cenários naturais. É a primeira vez que eu cá venho, nunca tinha vindo cá, portanto é a primeira vez que cá venho e estou a gostar muito. Este castelo é muito especial. A falcoaria prende o olhar de qualquer visitante. Estas aves criam um laço muito forte com o falcoeiro, uma arte portuguesa reconhecida internacionalmente. Em dezembro de 2016, estes próximos anos serão todos muito importantes para nós. A falcoaria portuguesa, enquanto arte, enquanto técnica, foi considerada enquanto história também, foi considerada pela Unesco Património Cultural e Material da Humanidade. Falcoaria é uma arte, é a arte, segundo a definição portuguesa, de criar, cuidar, treinar e caçar com as aves de rapina melhor dotadas. E quando falamos em aves de rapina não falamos só em falcões. Falamos dos falcões, mas não podemos desprezar os Açores, não podemos desprezar algumas águias com que se faz este tipo de prática também. Bom, e claro, depois a introdução de algumas noturnas com que se pratica caça também, até porque falcoaria é isso. Falcoaria é uma prática de caça que em Portugal tem a idade do nosso país. O mercado de Marialva foi de enorme importância para trocas comerciais e imposição do território português. Hoje, enchem-se as ruas com cortejos de nobres, leem-se cartas de foral e pinta-se esta aldeia histórica de cor e tradição. As maravilhas do concelho de Meda espalharam-se por todo o território. Nós já estamos prontos para pôr pés ao caminho e conhecê-las. Venha connosco. Uma das particularidades de Meda é que os seus encantos requerem descoberta. Isto é, partir à aventura e deixar-se ser surpreendido. O Castelo de Ranhados está a 838 metros, numa eminência rochosa e bem sobranceiro. É da Idade Média e atualmente é possível encontrar a muralha que o revestia. O rei Dom Dinis concedeu-lhe foral em 1286. Dom Manuel confirmou com foral novo em 1512 e foi comenda da Ordem de Cristo. Esta localidade teve um importante papel na defesa e povoamento da região.
O melhor é espreitar o interior. Este pequeno cemitério tem na sua traça antiga um cenário místico, cinzento e histórico, digno de um filme. Vá até lá e espreite as casas típicas ou senhoriais. A Igreja Matriz está entre as ruas apertadas e no centro, o Pelourinho. Agora é a altura de seguirmos novos caminhos. O Castelo de Longroiva é uma fortificação medieval edificada em data incerta, mas há o registro que em 1176 foi reconstruída por Dom Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários. Chega até nós com este porte imponente e repleto de pormenores que marcam aqueles tempos. Tem uma torre de homenagem e uma cisterna. Tem vários marcos, como seteiras em cruz, típicas do século XII. Resistiram ao tempo alguns vestígios do mosteiro Fortaleza e de uma parte da cerca. O Pelourinho é de construção manuelina. Tem o escudo com armas de Portugal sobre as quais se encontra a coroa real. É sem dúvida detentor de uma enorme beleza arquitetónica. A Igreja Matriz era nos seus primórdios um templo romano. Do alto da Torre Cineira, a vista é de cortar a respiração. É só trazer tempo e deixar-se mergulhar na atmosfera pura desta terra. Visitar Longroiva é sinónimo de conhecer as características termais que as suas águas possuem. A estância termal está equipada com tratamentos de saúde e bem-estar. Aqui encontra água e natureza, os ingredientes essenciais para uma vida sã. Bem perto tem uma unidade hoteleira onde pode parar e deixar-se ficar por cá. Da traça original a uma arquitetura moderna, as linhas deste espaço são elegantes e sóbrias. O Pontes Cardeais ainda tem tanto para mostrar de Meda, mas esta aventura vai longa e o melhor é conhecer um dos fortes atrativos da região, mas com calma. Para aconchegar o estômago, aproveite para saborear a rica e variada gastronomia do concelho. Aqui revelam-se sabedorias seculares, usos, costumes e, sobretudo, a imaginação de uma região. Eu disse com calma e, na verdade, para degustar estas iguarias é preciso tempo. Mas vamos então conhecê-las. Nas entradas podemos encontrar uma omelete das Selgas. É muito boa e pronto. E temos então uma chouriça caseira e temos uma alheira tradicional. E agora, que a dieta já lá vai, vamos aos pratos principais. Os grelos à pobre do nabo sai aquela rama, não é? Cria o grelo para cima, vai num tacho. Põe-se alho, azeite, mete-se o grelo, esmaga-se a batata, passa-se por passo-vite e vai ao lume, envolve-se tudo. A carne é posta à pobre, que chamavam antigamente, porque não havia onde conservar a carne e então matavam o porco, tiravam o lombo e cortavam essas postas e punham em azeite. Depois, quando queriam grelhar, tiravam e punham na brasa a grelhar. Era o acompanhamento para os grelos. Agora temos aqui o cabritinho da nossa zona também, com batatinha a murro, um bocadinho de feijão verde. Aqui temos a posta à casa e agora temos aqui o bacalhau a retiro, o polvo a lagareiro, também é muito consumido aqui na minha casa. Para terminar com chave de ouro, as sobremesas. Temos o miminho, foi inventado também numa brincadeira, inventei essa sobremesa e saiu-se bem e então é o miminho da casa. E depois temos o queijo da serra, com o docinho da abóbora feito por mim também. Pois é, agora o melhor é desgastar estas calorias e mexer na cronologia móvel. Avançam os séculos e paramos no centro de Meda. Quem visita o centro pode encontrar a zona mais histórica, que é junto a onde temos a nossa Igreja Matriz. Enfim, temos outros pontos de referência, aqui, por exemplo, aqui o nosso parque municipal, temos lojas de excelência, enfim, há aqui muitos pontos atrativos para que se possam visitar. A Igreja Matriz está em pleno centro histórico, envolvida em ruas totalmente ornamentadas. É um templo religioso quinhentista da Ordem de Cristo, construída em granito, designada como Igreja Paroquial de São Bento de Meda.
O altar de Santo António de Lisboa tem ainda vestígios de uma pintura mural. Há pequenos pormenores que marcam a singularidade de Meda, que nos fazem experimentar uma agradável sensação de calma e bem-estar. Quem vem até cá encontra um património que marca a história e a cultura do concelho. Vaguear pelo centro de Meda resulta em conhecimento e achados. O Pelourinho revela o poder administrativo da época e é do século XVI, feito em granito. O solar das Casas Novas é de estilo barroco e foi construído em finais do século XVII. Ostenta uma pedra de armas e uma fachada imponente. As casas senhoriais são uma constante pelo concelho. A fonte do Espírito Santo é de estilo manuelino. Só é visível aos mais curiosos, mas vale a pena conhecer. Os Passos do Concelho é um magnífico edifício barroco do século XVIII. A Torre do Relógio é uma das imagens de marca de Meda. Quem a vê não esquece, quem ainda não chegou irá encontrar com certeza. A subida até lá é um pouco difícil, mas o esforço é recompensado pela vista deslumbrante. Daqui pode espreitar o centro histórico, as paisagens longínquas, aproveitar para respirar o ar puro beirão e, acima de tudo, desfrutar da sensação de paz que este lugar transmite. O Museu Municipal de Meda está sediado num edifício que já funcionou como antigo tribunal e cadeia. A exposição é maioritariamente etnográfica e histórica. Dividido em 2 pisos, o espólio estende-se entre alfaias agrícolas, utensílios do cotidiano rural, antigas máquinas de escrever e muitas peças deixadas pelos romanos. Marcos em pedra, inscrições, ânforas ou jarros. Aqui também se realizam exposições temporárias. Meda, cada vez mais, oferece espaços de puro lazer e de qualidade de vida. Esta viagem tem sido dividida entre a história e a cultura, mas agora é tempo de apanharmos boleia com a ruralidade e descobrir novas maravilhas. Esta burrinha e a sua dona fazem estes trilhos todos os dias. O campo é longe da casa e lá vão as duas, devagarinho, porque aqui o tempo passa mais devagar. Foi o que aprendi, foi trabalhar no campo, a escavar, a vindimar, a ceifar. Eu só fui ao Porto, tenho lá um filho, mas ainda nunca fui a Lisboa. Uma paragem destas, repleta de autenticidade, só nos faz concluir que estamos no sítio certo. Mas é hora de continuar. Os campos cultivados, onde o verde se espraia, têm em muitos deles centeio. Espigas que se agrupam em filas perfeitas e que se transformam em pão carregado de sabor e tradição. A igreja que aqui vê é a igreja matriz da freguesia de Coriscada. É dedicada a Santo António e estima-se que poderá ser de 1669. O estilo tem predomínio no barroco. O solar dos Viscondes da Coriscada é igualmente barroco. Foi residência do importante industrial de lanifícios Francisco Joaquim da Silva, Campos de Melo. Tenho a certeza que tem reparado que a paisagem vai mudando à medida que viajamos por Meda. A barragem de Ranhados tem uma grande bacia hidrográfica que permite aos amantes da pesca momentos inesquecíveis. Este espelho de água reserva água para o concelho e para a região. Nesta cidade, a beira interior encontra o Alto Douro e há uma parte do concelho que produz vinhos que se afirmam cada vez mais. O vinho cada vez se afirma mais, cada vez há mais jovens produtores a apostarem no vinho, na produção, no engarrafamento e na exportação. Como disse, nós temos aqui metade do nosso concelho pertence à região de Marcada de Douro, em que se produzem vinhos de excelência. E também eles já estão a apostar também nos vinhos espumantes, também com alguma qualidade, enfim, com algum sucesso. A organização da vinha mostra logo que já pusemos o pé no Douro. As filas de videiras por socalcos, os marcos em xisto e as nobre castas desta região resultam em néctares que se catapultam cada vez mais para os grandes mercados.
Desde os vinhos de mesa mais simples e fáceis, às reservas e grandes reservas. Quando vier até cá, prove e comprove. Não se irá arrepender. Os extensos olivais produzem o fio dourado mais apetecível de todos, o azeite. Este lagar é tudo menos comum, porque quando da sua reestruturação foram encontrados vestígios romanos. Aqui seria uma forma primitiva daquele povo produzir azeite, mas é visível a engenharia da época e a forma eficaz como funcionava. Ainda reserva a escadaria, condutas e pedras queimadas. Esta foi uma descoberta que o Pontes Cardeais tinha reservada para si. É verdade, Meda não para de surpreender. E por falar em surpresas, as Casas do Coro são um verdadeiro encanto. Situadas em plena aldeia histórica, estas casas renovadas são o encontro da história, luxo e sofisticação. Dos espaços interiores ao centro de spa, jardins e piscinas, tudo está decorado com gosto e primor. Com um terreno tão irregular e diversificado, estes declives montanhosos permitem a prática de vários desportos. Nós fazemos aqui algumas atividades para atrair gente, atrair turistas, e dou o exemplo, provas de BTT a nível internacional, em que são os próprios atletas que vêm de outros países que ficam encantados com as nossas paisagens, com os nossos trilhos, com o nosso património natural. A prova de BTT já tem muita fama e atrai cada vez mais participantes. Com rotas e níveis de dificuldade diferentes, permite que o número de inscritos seja cada vez mais elevado. As festas do município têm data obrigatória no calendário das suas gentes. De cariz mais religioso, as festas do Senhor do Bom Jesus dos Passos têm a procissão de velas. Os fiéis juntam-se em devoção a Jesus Cristo, rezam e manifestam a sua fé. E segue-se a missa. Temos imigrantes espalhados, enfim, uma diáspora muito grande, em que o mês de agosto eles regressam, enfim, eles gostam de ter atividades lúdicas em que possam participar, em que possam conviver com as famílias, com os amigos. E para animar e dinamizar o cartaz, há concertos com nomes da música bem conhecidos, que atraem muita gente, não só do concelho, mas também da região. O Concelho de Meda proporciona aos visitantes múltiplas sensações. A qualquer instante há mais para ver, descobrir ou aprender. Eu convido a todos aqueles que ainda não conhecem o Concelho da Meda e o visitem, porque, como disse, tenho a certeza que se vierem uma vez ficarão com vontade de voltar, porque além da nossa gastronomia excelente, dos nossos produtos endógenos excelentes, como disse, do vinho, do azeite, do mel, temos umas paisagens também muito atrativas, bem como o nosso património cultural. As suas gentes recebem graciosamente quem passa e dos produtos que a terra dá e o homem transforma são de exímia qualidade. Uma cidade para visitar vezes sem conta, porque certamente terá muito mais para ver. Na viagem de hoje encontramos castelos, casas brazonadas, ruínas, paisagens incríveis e Marialva, uma aldeia histórica que jamais esqueceremos. Convivemos com gente autêntica, provamos a gastronomia, recuamos até a época medieval e levamos boas memórias. Tudo isto compôs o Pontes Cardeais. Esperamos ter aguçado a sua vontade de vir conhecer esta terra. Por aqui, o roteiro já está traçado. Agora é sua vez.